Aqui no Evangelho de Marcos, a partir do capítulo 12, verso 1, aqui é um ponto crucial porque Jesus começa a dizer sobre uma profecia, algo que estava escrito nas Escrituras que iria ocorrer exatamente naquele momento que ele estava ali perante ao povo onde ele nasceu, né? E ali ele vai mostrar que a rejeição de Israel vai fazer com que Deus passasse essas promessas para um outro povo, né? E aqui você vai ler a história da vinha, né? A parábola da vinha, onde Deus ele envia, figuradamente, Deus está enviando servos, né? E Israel está fazendo o quê? Ferindo alguns, matando outros. Lembro que Jesus falou que os judeus matavam os profetas, né? Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que eu tenho enviado. Quantas vezes eu quis juntar vocês como uma galinha junto aos seus pintinhos, mas não quiseste. Então aqui, na vinda de Jesus, é um marco crucial, porque ele está questionando estão questionando a autoridade dele. Ele faz perguntas, né? Vocês pensam, o que vocês pensam do batismo de João? Se ele é do céu ou da terra, né? Quando Jesus é indagado, porque Jesus ele não vai direto ao ponto. O que acontece é que as pessoas daquela época estavam querendo saber com que autoridade Jesus fazia todas aquelas coisas. Ensinava, fazia milagres, fazia tudo o que ele fazia. Eles queriam saber que autoridade. E Jesus falou: tá bom, eu falo para vocês com que autoridade eu faço essas coisas, mas vocês me respondem primeiro uma coisa. Por que ele faz isso? Porque quem estava querendo esclarecimento eram eles. Então, nada mais justo do que Jesus fazer uma pergunta. E ele diz: se vocês responderem, eu falo com que autoridade eu faço essas coisas. O batismo de João é da terra ou do céu? Aí os fariseus, hipocritamente, se mancomunaram, né? Hipocritamente, falaram: se a gente disser que é do céu, ele vai dizer por que a gente não acredita. Porque se o batismo de João ele é uma profecia do céu, João é um enviado de Deus, um profeta de Deus, então por que vocês não estão acreditando? Seria a resposta de Jesus, uma resposta lógica na concepção deles, uma concepção até justa. E se a gente disser que é da terra, o povo vai ficar contra nós. Porque todo mundo aceita a ideia de que João é um profeta de Deus, né? Se bem que Jesus fala que João era muito mais que um profeta. Depois ele vai falar que dos nascidos de mulher ninguém era maior que João Batista, né? E ele fala que o menor no reino é maior do que João Batista. Então, isso por conta de questões de poderes, né, que viriam depois sobre os cristãos que viriam, né, os que nascessem do reino, né? O reino de Deus ele está dentro de nós, ele não é algo visível. Então o que Jesus está falando é que o menor no reino de Deus é maior que João Batista no sentido dos poderes do nome de Jesus, da atuação do Espírito Santo, uma série de coisas que Jesus, com o seu poder, do seu nome, né, a exaltação do seu nome, veio trazer para esses filhos do reino, embora e percebendo que João Batista só estava ali para cumprir aquela profecia, ia morrer e ia entrar para a glória para receber o seu prêmio, né? Então o menor no reino de Deus é maior que João Batista nesse sentido, de que ele recebe poderes. O reino de Cristo é baseado em melhores promessas, né? É um pacto, aliança no sangue dele, é um sacerdócio da ordem de Melquisedeque, é totalmente de coisas mais espirituais. E ali você percebe que há uma incógnita entre eles. Eles ficam cercados pelaquela pergunta de Jesus, mas eles não respondem. Não era falta de sabedoria, era hipocrisia mesmo, porque eles não podiam responder nenhum e nem outro. Jesus colocou eles numa sinuca de bico. E aí foram perguntar, e foram até Jesus falar: a gente não sabe, tipo, hipocritamente, né? A gente não sabe. Aí Jesus fala: nem eu tampouco vou dizer com que autoridade eu faço essas coisas. Vocês não foram capazes de responder a minha pergunta, vocês vieram me indagar, saber de mim, né? Com que autoridade eu faço isso, tipo, conjecturando aqui. Então, eu também não sou obrigado a responder a vocês, né? Porque ele sabia da hipocrisia deles. Aí Jesus fala uma parábola aqui, ele vai falando sobre um senhor de uma propriedade que vai enviando seus servos e os servos estão sendo castigados pelos os trabalhadores dessa vinha. E aí vai enviar uns matam, outros eles espancam, expulsam.
E aí, até chegar, o dono da vinha fala assim, eu vou enviar o meu filho, né? É lógico que o dono da vinha aqui é humano. Deus, ele não sabia de tudo que ia acontecer. Mas não é pelo fato dele saber que vai acontecer isso, que ele vai deixar de fazer o plano dele. O plano dele era enviar o seu filho, ainda que a humanidade não siga o plano de Deus, não queira seguir, se recuse, o plano de Deus vai continuar. Entende? E ali ele envia o filho. Quem sabe eles vão respeitar. E ali eles vão e matam o filho. Aí Jesus cita aqui no versículo 10, ainda não leste esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? É uma pergunta. E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo porque compreenderam que contra eles proferia essa parábola. Então, desistindo, retiraram-se. Então, aqui veio uma série de pessoas, né, indagar Jesus, né, uma série de pessoas de autoridade. E aí depois vai vir um outro grupo, né, enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem em alguma palavra. A gente sabe que no sumo sacerdote, essa galera, elas eram, elas muitas vezes um sumo sacerdote poderia ser escolhido pelos romanos, tá? Nem sempre era pelo lado judaico. Esses dias um colega perguntou que língua que os romanos falavam nessa época. Eu andei pesquisando, né? Roma, Itália, o italiano veio surgir depois, né? A língua romana vem surgir depois. Ali era o latim que eles falavam, né? E tinha a língua comum. Por que o Novo Testamento não foi escrito na língua romana? Que língua o romano fala? O romano falava o latim. Mas tem a língua grega, né, que era comum ali entre os povos que falavam suas próprias línguas. Tem o aramaico, tem o hebraico no Antigo Testamento. A língua de Jesus em si, lá onde Jesus estava, era o aramaico. E você tem línguas que são assim, que não é a língua da terra, mas que eles usavam para se comunicar. Mas na época ali os romanos era o latim. A língua italiana veio surgir depois, né? Isso é um estudo aí que a gente vai entender o porquê que o Novo Testamento ele está em grego, né? Então as pessoas que traduziram para facilitar ali, porque era uma língua que eles falam que é uma língua de contato, é uma língua usual, né? Esqueci o nome que se dá ali. É uma língua franca, né? Uma língua franca. Quando você tem uma linguagem ali que faz um intermédio, não é a sua própria língua, é como se fosse o brasileiro aqui falando inglês ou espanhol, né? Uma língua que fizesse contato, não é a língua dele nativa, mas era uma língua que ele dominava ali para se comunicar. Então, logo após isso, você vai ter aqui a questão do pagamento de imposto. Aí ali enviaram-lhes alguns fariseus, né? As autoridades judaicas enviaram os fariseus e os herodianos, tá? Aí você vai entender que esses caras aqui eram partidários do rei Herodes, mencionados em diversos momentos do Novo Testamento. Eles geralmente apoiavam Herodes Antipa e sua família. Buscavam manter seus interesses políticos junto ao governo romano. Sua aliança com Herodes muitas vezes o colocavam em atrito com os fariseus e outros grupos religiosos da época. Em Marcos 3,6, vemos os herodianos conspirando com os fariseus para destruir Jesus, demonstrando a complexa dinâmica política e religiosa da época. Então você tem ali inimigos de Jesus, tanto religiosos como inimigos políticos. Então eles começam ali a puxar saquice, né? Sabemos que és um verdadeiro e não importa com quem quer que seja, porque não olha a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensina o caminho de Deus, né? E ali começa aquela paparicação, e aí pergunta, é lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não pagar? Mas Jesus percebendo o quê? A hipocrisia. Aquela pergunta, ela estava disfarçada de alguma coisa para condenar Jesus. Ou seja, Jesus teve que lidar com pessoas que não tinham personalidade, pessoas hipócritas, pessoas que estavam ali para lhe destruir. E quantas vezes na vida a gente tem que lidar com essas pessoas, né? As perguntas não eram feitas com o intuito de entender as coisas, mas com o intuito realmente de destruir. Mas Jesus ia lá e respondia. E ele
trouxeram, né, uma efígie, uma inscrição ali, né? Essa imagem da inscrição naquela moeda era de César, né? Ela tinha uma face virada para a direita que continha a expressão Ti Caesar Vit, né? À direita, e algo Augustus à esquerda. Essas palavras elas significam Tibério César, filho do divino Augusto. Tá? Então, o lado posterior continha as palavras Pontifex Maximus, que o significado seria Sumo Pontífice. Né? Então, a resposta ali já estava naquela moeda. Né? O significado ali é que eles pagavam impostos para ter a proteção, a segurança, o serviço que o governo estava oferecendo ali. Né? Mas não significa que eles tinham que concordar com tudo que o governo faz. Né? Então, porque a soberania de Deus está acima ali da autoridade do imperador. Então, você tem ali uma afronta, ali uma pergunta, e a autoridade que está dominando naquela época era os romanos. Né? Aí trouxeram a esfinge, Jesus disse, então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele, não foram todos, mas muitos que estavam presentes, ouvindo aquela resposta de Jesus, ficaram admirados. Porque Jesus não colocou ali, em nenhum momento, os seus seguidores, os seus discípulos contra o Império Romano. Pelo contrário, ele defendeu a ideia de que aqueles poderes constituídos ali, permitidos por Deus, né, eles governaram aquele lugar e era lícito eles recolherem os impostos. Né? Então, quando chega no ano 70, quando há a revolta lá contra o Vespasiano, e ali o templo é destruído, que se conclui essa questão da vinha. Porque a partir dali não se há mais a Casa do Tesouro, não se há mais... eles devem ter parado para se perguntar, cara, como é que Deus permitiu isso? O templo representava a presença de Deus. Você pode ver que a arca é diferente. A arca as pessoas carregavam, não encostavam a mão nela, né? Qualquer pessoa que encostasse, seja boa ou ruim, era fulminado. E ali a questão do templo, onde tinha o lugar santíssimo, onde as pessoas nem podiam entrar ali dentro, como é que se deixa destruir? Como é que o ímpio destrói um templo sagrado onde está a presença de Deus? É isso que eles deveriam ter parado para analisar. Se o sumo sacerdote, uma vez por ano, tinha que entrar ali nu, para poder fazer expiação pelos pecados, como é que vem um ímpio, destrói, abre aquele acesso todo ali, sem a permissão de Deus? Então, daqui você percebe que quando Jesus fala do questionamento dos profetas, o último profeta ali foi João Batista. Né? O último, Malaquias, falei errado, Malaquias, 400 anos depois vem João Batista. Desses 400 anos, o que aconteceu com Israel? Quem foram os profetas enviados? Porque não tem na Escritura. Será que foi enviado alguém e morreram ou foram mortos? Será que Deus não enviou? Ou enviou e não consta? A gente não sabe. Fica um vazio, né, nesses 400 anos. Mas você tem ali guerras acontecendo, que são cumprimentos de profecias, né, do Antigo Testamento. Quando vai falar da destruição do templo, Jesus fala do homem da iniquidade ao qual profetizou Daniel. Ou seja, aquela destruição do templo, aparentemente, porque Jesus fala isso depois da destruição do templo, aparentemente é uma profecia, o iníquo é a profecia dada lá da época de Daniel, muito distante, uma época muito mais distante, e ainda não ia se cumprir. Jesus, ele simplesmente, ele conecta a profecia, ele revela que essa profecia vai acontecer na Judéia. Os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Ele revela o local onde vai. Então, é tipo que Jesus faz um meio termo entre... Ele pega a profecia de Daniel e ele diz como vai se cumprir. Ele não diz quando, mas ele disse, quando vides o abominável da iniquidade no lugar santo, quem lhe entenda lá, né? Os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Ou seja, era naquela geração ali que ia acontecer. Porque muita gente não entende que de Abraão até Noé, de Noé até não sei quem, de Jesus até não sei quem, tem 3 gerações antes de Jesus, tem 14 gerações
de Noé, de Abraão até Noé, depois tem mais 14, depois mais 14. Então tem 14 vezes 3 gerações antes da geração de Jesus, que possivelmente também será 14 gerações. Não sabemos. Nós sabemos que tem ali. Então, quando ele fala passará céu e terra, tudo vai acontecer nessa geração, é porque é a geração a partir de Cristo, a era comum. E às vezes a pessoa quer discutir coisas achando que a geração que ele está falando é o local ali, aquele tempo. Você tem que entender que sempre seguiu-se o critério de 14 mais 14 mais 14 geração. Se segue esse critério, possivelmente na geração de Cristo também serão mais 14. E de Cristo para cá, o fim do mundo está muito mais próximo. Por quê? Porque você tem por que podemos dizer que está próximo? Não que seja rápido, porque o próprio Jesus falou que o fim não será rápido. Lá quando eu ouvi ele falar de guerra, rumores de guerra, ainda não é o fim, porque o fim não será rápido, né? Ou seja, vai demorar ainda. Mas isso não significa que demore muito mais do que as gerações que já passaram. Entende? Então, por isso que a gente fala que é o fim, é a última geração. A gente não sabe quanto tempo é, mas é a última. Porque o reino de Cristo, ele é eterno. E já está estabelecido esse reino. É isso que as pessoas não entendem. O reino já está estabelecido. Se o reino dele é eterno, você pode perceber, se você é um cara mesmo que seja ateu, se cara inteligente, que o cristianismo ele não acaba. Ele não tem fim. O reino de Cristo ele não tem fim. Entende? Quando você lê lá o que se acreditava que esse reino viria pelos judeus, você está vendo uma profecia que diz que o Messias é desde o tempo da eternidade. Está lá em Miqueias 5, quando profetiza o nascimento na cidade de Belém Efrata. Eu estou falando isso várias vezes para ver se alguém acorda nesse sentido e entenda um pouco disso e possa dar uma visão aí maior. Quando ele fala que, Miqueias fala que o Messias, né, viria em Belém Efrata, ele dá um nome de cidade que possivelmente nem existiam naquela época. É tipo que eu falar assim, vou dar um exemplo para vocês, eu estou lá na era de Noé, um exemplo, muito longe. Ou estou lá no Salmos, 1000 anos antes de Cristo, aí fala assim, o Messias vai nascer no Rio de Janeiro, vai nascer em Campo Grande, Rio de Janeiro. Aí quando naquela época você olha para Campo Grande, tem nada ali, só mato, não existe. Aí eu falo um local, um bairro de Campo Grande, vamos supor, Ioaíba ali, não sei se é Campo Grande, Paciência, bairros próximos a Santa Cruz, alguma coisa assim, mas eu cito o nome de um lugar que nem sequer existe. Então eu não sei que quando Miqueias profetiza Belém Efrata, se essa cidade já tinha esse nome, né? Se essa cidade já tinha esse nome. Porque Jerusalém, que hoje é Palestina, antigamente era Canaã, conhecida como Sião, é a terra prometida. Quando o imperador Adriano mudou de nome para Filistia, terra dos filisteus, foi porque os filisteus, os gigantes, viviam lá em Canaã. Quem lê a história lá vai entender. E aí por isso se tornou Palestina, no ano 135, quando ele expulsou os judeus de Jerusalém, né? E aí depois só vão retornar em 1918, aí depois uma parte volta com mais força depois do Holocausto, em 48, o Holocausto de 45, em 48 é fundado o Estado de Israel, há aquela divisão de terra, Estado árabe, Estado judaico, Estado árabe e Estado judeu, Estado israelense. E aí não se aceita, os árabes não aceitam a ideia de um Estado construído de divisão de terra, porque eles estão lá desde o ano 638, né, autorizados pela Liga das Nações, porque aquela terra tinha sido vencida ali pela Grã-Bretanha, né? Só pelo Tratado de Oslo, se eu não me engano, é o Tratado de Oslo que não permite que se tome terras após a guerra, né? Você não pode tomar as terras da... E aí você tem toda essa questão. As terras foram divididas ali, o Estado árabe, o Estado judaico, e os árabes não aceitaram, os judeus foram com as dos Estados Unidos, tomaram a parte também que estava destinada aos árabes, por causa de petróleo e tal. Sempre tem dinheiro envolvido, tá? Sempre é interesses políticos, né? E ali sofrem pessoas, morrem pessoas. Todas as guerras são assim. É sempre interesses ruins, né? Embora a gente tenha que se conectar aqui
e entender que a faixa de Gaza não é Hamas, tá? Faixa de Gaza é governada pelo Hamas, mas aquela população de 40 e poucos por cento é menor de idade. Aquele povo ali, algumas pessoas são obrigadas a fazer parte do Hamas. E as coisas que estão acontecendo, as maldades que estão acontecendo em Gaza, não é o povo judeu que está fazendo, tá? É o Netanyahu lá. Tanto que ele vai ser preso, né? Por crimes de guerra. Então, não entende, o brasileiro precisa entender isso para entender que está existindo uma injustiça ali. Os comentários que eu vejo são comentários muito burros. As pessoas nem sequer vão estudar a história para se ter ideia das maldades que elas estão falando nos comentários aí. Entende? E aí, quando a gente vai dizer o certo, eu só me importo com a verdade. Se a pessoa vai criticar, vai dizer que não é, 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 a verdade está nos livros históricos, a verdade está nas informações. Eu acho que tem muita gente desinformada querendo passar por gente que consegue informar, não estudam, né? Mas, infelizmente, é isso daí. Nós não somos os senhores do saber, mas a gente tenta transmitir um pouquinho que a gente sabe, porque a gente vê a dificuldade cognitiva de algumas pessoas, né? Então, eu tenho as minhas dificuldades cognitivas e outras pessoas têm a delas. E no final a gente tem que estudar e ensinar o caminho certo. Então você tem ali, aí tem vários grupos. Depois vem os saduceus, né? Questionando. Os saduceus, eles já chegam com um problema pessoal. Porque os fariseus e os saduceus tinham dificuldades, né? Os saduceus só acreditavam nos 5 primeiros livros da Bíblia e davam importância máxima ao Pentateuco, como se ele fosse mais importante que os outros. Já os fariseus criam não só no Pentateuco, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, e também os profetas, os salmos e todos os profetas, todos os salmos, seja profeta maior ou menor. Então você tinha ali, e isso está acontecendo no dia de hoje, tem saduceus no dia de hoje, que só dá importância ao Pentateuco. O restante eles não querem seguir. E ali eles questionam, né, sobre a ressurreição. Porque Jesus, ele está mais, aparentemente, ele é um mestre mais conectado ao lado dos ensinamentos dos fariseus judeus, né, dos judeus fariseus ali, dos fariseus, do que dos saduceus também, que era do povo, mas seguia outra vertente. Aí, mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém e deixar a mulher sem filho, seu irmão tome com a esposa e suscite descendência a seu irmão. Cara, não era obrigação, tá? Ele deixou escrito, mas aquilo ali não era... Eu andei estudando e não mostra que aquilo ali era obrigatório o irmão tomar a mulher, tá? Ele deixou escrito para dar continuidade ali à geração, né? Então o irmão morreu sem filhos, o outro irmão ia e tomava a esposa do seu irmão que faleceu e dava testamento à descendência dele. Mas, pelo que eu entendo aqui, não era obrigatório, era tipo uma instrução. É como se fosse, eu creio, né, que seja uma autorização, uma permissão para que fosse feito isso, né? Então, às vezes, um irmão que era solteiro e, de repente, achava justo, não acho justo meu irmão morrer sem ter herdeiros, aí ele ia e dava continuidade ali. Eu não sei se isso funcionava bem, né, mas é o jeito da época. Aí eles colocam um questionamento, né? Ora, 7 irmãos, o primeiro casou, morreu sem deixar nenhum descendente. Uma história ali que é quase impossível, mas pode acontecer. Aí nenhum deixou descendência. Aí no final também morreu a mulher. Na ressurreição, quando ele ressuscitar, qual deles será a esposa? Será ela a esposa de qual desses homens que vieram, desposaram com ela, não tiveram filho, né? Nem precisaram, porque a mulher teve 7 maridos. Essa mulher vai ser mulher de quem na eternidade? Cara, é uma pergunta que tem uma lógica, não é uma pergunta tão idiota, né? Não é uma pergunta idiota, é uma pergunta que tem uma lógica. Só que eles não compreendiam que no céu, porque eles não acreditavam na ressurreição, né? Então eles estavam questionando ali a ressurreição. E aí eles criaram um argumento para poder entender, como é que se tem ressurreição? De quem vai ser essa mulher se ela desposou 7 maridos? Era como se ele estivesse fazendo isso. Eles estavam questionando os ensinamentos de Moisés com o fato da ideia de os fariseus entender sobre ressurreição, crerem em ressurreição. Eles também não acreditavam em anjos, eles não acreditavam em uma série de coisas.
Eles não tinham essa crença, né? Então você percebe que ali é citado, lá no Antigo Testamento, algumas questões sobre ressurreição que era ensinada de modo bem claro, lá em Jó 19:26, Salmos 16:10, Daniel 12:2. Então eles provavelmente consideravam isso como algo apenas espiritual, né? Eles achavam que a lei de Moisés tinha mais autoridade do que os outros livros do Antigo Testamento, né? Então eles não acreditavam na existência dos anjos, na imortalidade da alma e nem na ressurreição, tá? Aí Jesus fala assim, na ressurreição, respondeu Jesus, não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Olha, Jesus fez uma pergunta para eles. Por que Jesus fala isso? Porque Jesus considerava as Escrituras por completo, tanto salmos, provérbios, profetas, e eles só consideravam os livros de Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia. Aí Jesus fala assim, não provém o vosso erro de não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem de entre os mortos, Jesus afirma isso para eles, quando eles ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão nem se darão em casamento, porém são como os anjos nos céus. Ou seja, os anjos foram criaturas criadas por Deus, que você não tem filhos de anjo, mulher de anjo, você não tem na Bíblia referência nem a anja, né? Você não tem referência a anjos e nome deles masculino, Gabriel e Miguel, arcanjo Miguel e anjo Gabriel. Rafael só na Bíblia Católica, tá? Ou então nas Tartaruga Ninja. Mas não tem nome de anjos, além desses nomes que tem são masculinos, né? Deus é varão de guerra, né? Toda a expressão dos seres celestiais parece sempre ser homens, né? A ideia de feminino surge pela necessidade do homem na Terra. Então, é mais um mistério que Deus está criando aqui. Uns seres que estão entrando no céu, que vão ser ressuscitados. A mulher não vai ressuscitar no corpo de homem, ela vai ressuscitar como mulher. E ela vai ser julgada e os decapitados por conta do testemunho. Será que só tem homens ali? Ou tem mulher? Não diz, né? Talvez eu acho que não diz, mas pode ser que o texto diga. Mas você tem mulheres que vão ressuscitar. Então, mulheres vão entrar no reino de Deus. Você tem essa questão que no céu não tinha, a questão feminina. E no céu, por não haver sexualidade, né, a personalidade parece ser homem, mas não tem a personalidade feminina, por não haver necessidade no céu de terem mulheres, né? Essa é a forma que é minúscula de um ser humano pensar aqui, pelo que eu vejo aqui, né? Então você tem aqui, aí Jesus fala assim, quanto à ressurreição de mortos não tem lido no livro de Moisés. Olha só, ele vai lá dentro do livro que os caras acreditam. No trecho referente à sarça, como Deus lhe falou, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laborais em grande erro, ou seja, Jesus esculhambou com eles. Jesus foi dentro do que eles acreditavam e mostrou para ele o quanto eles estavam cegos de crerem no livro que já dizia sobre a ressurreição, mas que os olhos deles não conseguiam enxergar, entendeu? E ali, cara, esses caras devem ter saído muito brabo. Por quê? Porque quando Jesus faz a citação de Abraão, Isaque e Jacó, esses caras estavam mortos. Então não tem lógica de eles serem Deus de Abraão, Isaque e Jacó, no momento ali referência a sarça, se esses caras já estão mortos. Se não há ressurreição, se não há nenhuma expectativa de ideia de vida, Deus não seria mais Deus deles.
Simplesmente Deus não poderia ser Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque se eles não acreditam na ressurreição, se a ressurreição não existisse, Deus não pode ser Deus de morto. Por isso que Jesus fala assim, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Entende? Por exemplo, se eu falar assim, Deus é o meu Deus, né? David aqui, Deus é o Deus do David aqui. Mas se eu morrer, se não existe ressurreição, ele deixou de ser meu Deus, e eu deixei de ser o David, eu sou mais nada. Eu vim do nada e voltei para o nada, ou seja, se ele não pode ser Deus mais, ele vai ser Deus do nada? Qual lógica que tem nisso? Então Jesus ele foi lá dentro do livro de Moisés, mano, do Pentateuco. Quanto à ressurreição dos mortos não tem lido no livro de Moisés, ou seja, em outras palavras, vocês não leram no livro de vocês não conseguem enxergar isso. Então as respostas muitas vezes para as pessoas, elas estão ali, pertinho delas, mas elas não têm olhos espirituais, porque ficam nessas contendas tentando sobrepor a sua religiosidade sobre a outra, que ela não é capaz de enxergar o seu próprio conceito de entendimento aqui, do que ela está vivendo como fé. E isso que quando ele fala dos saduceus, são representantes da fé naquela época, não era qualquer saduceu. Eram pessoas que estavam anos lendo, estudando, que tendo moral para debater, né? Então, tipo assim, entenda uma coisa, tudo que a gente sabe é revelado. Ninguém sabe, mas eu sei que eu não sei o que, eu vejo os debates aí na internet. Nada veio de vocês, tudo veio de Deus, tudo é uma iluminação. Para que o homem se gloria tanto se ele recebe de Deus? Para que o homem fica tão cheio, né, achando que ele é um melhor, né, porque é essa sensação de ser o melhor que faz muita gente cair da fé. Faz muita gente pregar coisa que não está na Bíblia e se achar tão superior aos outros que ele não consegue enxergar coisas básicas do que ele mesmo acredita ali, mas que ele não consegue enxergar. Está nos textos que ele mesmo estuda, mas ele não consegue ver, porque a arrogância ela precede a queda, né? Antes da queda o coração está se gabando. Então, não fique se gabando por conhecimento, porque você, quando faz isso, você está a um passo de cair. E aí a sua queda esculhamba com todo o teu conhecimento. O teu conhecimento já não vai servir de nada.